Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Se não está bem, vai só melhorar, porque aqui nós estamos trazendo informações que vão mudar a sua vida, vão mudar o seu dia. Informações valiosas para você que tem algum dependente químico ou está lidando com essa problemática que infelizmente tem assolado, e tem chegado a muitas famílias. Eu sou Osiel Bittencourt, conselheiro terapêutico, e você vai ficar comigo nesse vídeo. Vamos estar falando sobre assuntos que vão realmente ajudar você a melhorar a sua convivência familiar, a melhorar, evoluir da forma de tratar, da forma de lidar com essa problemática dependência química. A dependência química, hoje no Brasil, ela é considerada como uma doença, a síndrome da dependência química. Então, não tem um fator único e exclusivo que afete a vida da pessoa. Então, ela é multidisciplinar, ou seja, existem vários fatores que contribuem para uma dependência química. E aqui você que está nos assistindo vai ter uma assistência, que o nosso foco é você familiar, é você mãe, é você pai, esposa de um dependente químico, que também acaba adoecendo de uma doença chamada codependência. Então esse é o nosso segundo vídeo desse canal. A gente vai estar trazendo muitas informações de grande relevância para a sua vida. Conhecimento que foi adquirido há longos anos. Eu já trabalho nessa área há 18 anos, trabalho com comunidade terapêutica, com dependentes químicos. Então, nós vamos estar agora de uma forma online repassando isso para você. Então, já clique no sininho, já se inscreva no canal, não perca nenhum conteúdo, porque são conteúdos que vão realmente trazer uma grande ajuda para você lidar com o dependente químico, para você ajudar ele uma forma realmente prática. Você vai ter informações totalmente práticas de como ajudar o dependente químico a buscar ajuda, a buscar o tratamento. Talvez você me pergunte, Osiel, mas o meu parente, o meu filho, o meu esposo não quer tratamento, não quer saber de uma comunidade terapêutica. Adianta eu ficar ouvindo sobre o conteúdo? E a resposta é sim. É muito importante que você comece a entender a complexidade que é a dependência química. Então aqui nós vamos estar trazendo conhecimentos mesmo que vão te ajudar e muito. E quando você aplicar isso na sua vida, vai gerar resultado. Quando você começar a mudar seus posicionamentos, mudar a sua forma de lidar com o dependente químico, mudar a sua forma de postura, de lidar com as situações no modo geral, automaticamente vai gerar resultado. Então, você é muito bem-vindo e vamos estar falando. E o tópico, o tema desse vídeo, eles são raízes culturais, as nossas origens, O que nos trouxe até aqui, o que nós fizemos de certo, o que nós fizemos de errado. Nós, como seres humanos, em modo geral, somos seres evolutivos. Então, você também precisa entender que os tempos mudaram, as informações hoje, cada dia nós somos bombardeados por uma rede de informações. E nós temos que ter um filtro, selecionar aquilo que é de maior importância para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E aí, então, isso vai gerar resultados positivos. Eu sempre falo nas palestras lá na comunidade terapêutica que não tem como a gente cobrar dos nossos pais um posicionamento, um ensinamento, ou até conversas mais abertas daquilo que eles não tiveram. Então, os nossos pais não tiveram informação sobre a dependência química, não era a realidade daquela época, não era a problemática maior que existia naquela época. Então, eles não buscaram conhecimento. Muitos dos nossos pais, às vezes até de nível de escolaridade, às vezes baixa, não tinha o conhecimento que hoje está disponível para todos nós. Então, a forma como nós vamos lidar com o problema da dependência química é muito diferente de como meu pai lidou comigo. Eu, infelizmente, por exemplo, não tive um aconselhamento do meu pai, da minha mãe, que sentou comigo e discutiu abertamente sobre o problema das drogas. E devido a essa falta de informação, o mundo, as oportunidades, a curiosidade se tornou mais atraente para mim. Foi devido a essa falta de informação que nossos pais tiveram, é que nós decidimos levar para você
que é pai, que é mãe, que é esposa, que, né, tem alguém próximo de você que está envolvido nesse mundo, porque essas informações vão fazer toda a diferença na sua vida. E o nosso objetivo aqui é passar para você tudo aquilo que nós vivenciamos, tudo aquilo que nós conhecemos. Beleza? Então vamos avançar dentro deste assunto. A nossa realidade cultural, né, eu lembro de um tempo onde nossos pais eles estavam ocupados em trabalhar, em crescer, em avançar, e dentro dessa linha, acaba que nós ficamos, às vezes, à mercê da mídia, à mercê das amizades. Você ficou com um tempo mais ocioso, livre, e aí deixou, né, uma brecha aberta, vamos assim falar. Então, o que acontece? Dentro dessa raiz familiar e cultural, nós temos o indivíduo, a família e a sociedade. Você, né, faz parte de uma família e essa família está inserida numa sociedade. Essa sociedade está ligada a um bairro, a uma cidade, a um estado, a um país e junto com isso as suas culturas. E junto com isso vem sim a influência da mídia. Então o primeiro ponto que eu quero tratar com você é sobre questões em níveis sociais, por exemplo, distribuição de renda. E quando eu falo em distribuição de renda, eu não estou falando de nenhum cunho de ideológico político. Não é em níveis de socialismo ou de capitalismo, não é disso. Eu estou falando de distribuição de renda no aspecto social. E eu dou exemplos bem claros para a pessoa entender. Quando a gente olha para as classes sociais da distribuição de renda, a gente percebe, deixa eu refrisar alguma coisa, um ponto que é muito importante. Nada ou nenhum desses fatores são determinantes para o uso de substância, ou seja, ingressar no mundo das drogas. Todos esses fatores que nós vamos abordar são fatores contribuintes, ok? Então, é a junção de vários fatores que acabaram levando essa pessoa a ingressar e estar no mundo da dependência química. Então, todos os fatores que nós vamos discutir hoje são fatores que contribuíram, de alguma forma, ficou uma brecha e isso acabou influenciando esse dependente químico. Então, quando a gente fala em distribuição de renda, nós estamos falando que algumas famílias, por exemplo, com uma distribuição de renda, hoje nós temos escolas de balé, escolinha de futebol, escolas de inglês, ou seja, são extracurricular aonde a família pode ali contar com um mentor, com um professor, com alguém que vai inserir naquele indivíduo, ou alimentar naquele indivíduo os valores. Em contrapartida, a minha realidade, por exemplo, tirando o horário que eu estava na escola, eu estava no campinho de futebol, sem nenhum adulto supervisionando, e ali com outros colegas, com outros garotos mais velhos, que eu via já indo, às vezes, para a beira do córrego, um pouco mais afastado do campo, e usando ali, né, a substância de início, né, de todos, um cigarro escondido, ou o primeiro baseado. Então, como não tinha supervisão de um adulto, ficava-se vulnerável à curiosidade, ao convite do mais velho, ou até mesmo aquele garoto querer se tornar pertencente àquele grupo. E aí sim é que eu falo que é contribuinte. Isso contribuiu para que eu, de alguma forma, ingressasse naquele mundo das drogas. Eu sei que nada é determinante, então não significa que qualquer criança ou qualquer família que more na periferia ou que tenha uma condição mais financeiramente desprovida, significa que ele já está condenado a se tornar um dependente químico. Você vai ver dentro da periferia, da favela ou da alta sociedade, pessoas que vão desenvolver a síndrome da dependência química. Mas existem alguns fatores nesse quesito social que acabam. Hoje existe uma estatística, por exemplo, que classe baixa, de baixa renda, eles têm a probabilidade de ingressar no mundo das drogas precocemente, muito mais cedo.
por não ter essa assistência. Então eu sei que a família tem que trabalhar, eu sei que as famílias tinham seus afazeres, né? E acabou que, não se atentando a isso, essa pessoa ficou ali à mercê dessas amizades, à mercê dessas situações. Em contrapartida, junto com isso, vem a influência da mídia. E quando eu falo em influência da mídia, não estou falando de um canal específico de televisão. Não adianta nós querer pegar um canal específico e demonizar ele como se ele fosse culpado de todas as coisas ruins que acabaram acarretando e influenciando nossos jovens, nossos adolescentes, e influenciam até hoje. Mas eu estou falando a influência da mídia do modo geral. Quando a gente fala dessas questões, eu sempre faço um paralelo sobre os comerciais, por exemplo, no Brasil, de alguns anos atrás, da minha época, onde existia comerciais da Hollywood, da Free, da Marlboro, que eram comerciais bem elaborados, sempre ligado à adrenalina, a voos livres, a andar de cavalo, e aquilo ali, o jovem, o adolescente que olhava para aquilo, sentia-se atraído, querer ser igual àquela pessoa, acessando a fumar um cigarro, porque então eu era já, né, mais descolado, eu ia experimentar sensações de liberdade. Então essa mídia gerava uma influência. Lá no projeto, às vezes eu vou dar alguma palestra, eu falo, ó, fala para mim, aí tira cenas de sexo, droga e violência dos filmes e me fala o nome de um filme bom. Ou seja, quando você pega todos os filmes de grande sucesso, vai ter cenas de droga, vai ter cenas de sexo, vai ter cenas de violência. Então, esse poder inconsciente da mídia acaba influenciando cada vez mais, porque esse poder de influência da mídia começa a trazer um modelo da sociedade. Eu lembro que na minha época mesmo, né, ouvindo rock and roll, ouvindo outros músicos, eles se tornavam os modelos para nós. Quando você ouvia falar, por exemplo, em rap nacional, na minha época, era o Mano Brown, era um cara que contava as histórias de dentro dos presídios, dentro das cadeias, e de como era o crime, e como alimentava, ostentando dinheiro, riqueza. E esse poder de mídia, com a ausência da família, de um diálogo aberto, de trazer para a mesa, de conversar sobre esses assuntos, gerou um impacto terrível na vida de nossos jovens e de nossos adolescentes. Junto com essas combinações, esses fatores contribuintes, começa-se então a entrar as primeiras crises de valores e crises existenciais. Por quê? A pessoa que vivia ali da classe média baixa, vendo seus pais trabalhando, correndo atrás, para poder manter o dia a dia, para poder sair do aluguel, para poder construir uma casa, ele às vezes não tinha o recurso suficiente para usar o tênis que ele via no filme, para ele usar a roupa de marca que ele via no filme. Aí então fica uma outra lacuna, ficou uma outra brecha, aonde um coleguinha, onde alguém começa a circular com uma bike ali cara, com um tênis que está na moda, com um celular que está na moda, e gera a curiosidade. Como que você conseguiu isso? Ah, porque eu conheci uns caras que tem uns contatos, e começa aquilo onde fica um espaço aberto, alguém vai preencher aquele espaço. Alguém vai chegar e vai apresentar algo diferente. Então, com isso, gera o sistema, vamos dizer assim, a falência do sistema escolar. Porque eu lembro muito bem da época que meu pai mesmo, o testemunho dele ele era profissional na área de carpintaria. Quando você ia conversar com ele, não, eu estudei até a 3ª série, 4ª série, e hoje... o trabalho, o importante é o trabalho, e isso vai desmotivando, fala, pai, eu tenho que dar um jeito de fazer alguma coisa, para poder ganhar dinheiro, para poder usar essas coisas que eu estou vendo os outros usar. E a escola, o ensino, a educação vai se tornando menos atraente. E com a entrada da substância, começa a evasão escolar, começa a pular o muro a primeira vez, começa a fumar o primeiro cigarro no banheiro da escola, e isso vai desencadeando a atração. Com essas questões de crise de valores, quando esse adolescente, esse jovem,
começa a buscar esse subterfúgio, geralmente isso vai chegar no âmbito da família. Vai gerar uma desestruturação, porque a gente sabe e percebe, e eu pego muito testemunho de vários jovens, vários adolescentes, que quando ele começa a caminhar para esse lado, sempre vai ter um dos pais que vão querer de alguma forma apaziguar, querer proteger, geralmente, em grande parte, na maioria, as mães.